Opa, vocês estão bem? Que bom. Obra nova no canal Ultimate Devouring System. Se gostarem, deixe o like e comente para a parte 2. Se você for novo por aqui, bem-vindo e se inscreve. Se está gostando do canal, por favor, nos apoie com um grupo de membros por R$ 5. Mais tarde, na estalagem do Imortal Bêbado, a garota disse que sairia para pegar alguma comida. Ele virou-se para olhar e confirmou que a porta estava bem fechada. Seus olhos se desviaram e seu olhar caiu sobre o pequeno frasco em suas mãos. Logo, uma energia misteriosa apareceu e se concentrou em seu redor. Ele suplicou para que o sistema não o decepcionasse enquanto segurava uma pílula. Sem hesitar, ele colocou a pílula em sua boca e a devorou. A energia foi ativada em seu corpo e um vórtice apareceu em seu peito. Logo, sutis correntes de energia espiritual foram sugadas para dentro. Na tela do sistema, ele viu o progresso e presumiu que fosse representação do seu Dantian sendo reparado. Um momento depois, a exibição estava em 95% completa. Ele pegou outra pílula e a devorou. Enquanto a energia espiritual se reunia em sua direção, uma notificação ressoou. A energia necessária para ativar o sistema está completa. A barra do progresso estava cheia e o sistema havia se ativado. Seu Dantian estava destroçado e, em vez de repará-lo, o sistema começou a devorá-lo. Ele ficou alarmado. No entanto, ele não conseguiu parar o sistema, pois este continuava a devorar seu Dantian. Logo ele sentiu uma dor insuportável, como se todos seus órgãos estivessem sido mudados de lugar. O prota caiu da cadeira e desabou no chão enquanto segurava um estômago em agonia. Ele continuou a gritar enquanto uma dor persistia. A porta se abriu e a garota entrou correndo. Vendo seu jovem mestre sofrendo, ela estava impotente e só podia assistir em aflição. Logo, seu Dantian foi completamente devorado e o sistema de devoração foi totalmente ativado. Ele se endireitou enquanto segurava o estômago com uma expressão miserável. Então, o prota percebeu algo. Ele percebeu que seu Dantian havia mudado para o sistema de devoração suprema. Ele poderia devorar tudo e transformá-lo em energia espiritual para o usuário absorver. Mais tarde naquele dia, a jovem estava radiante de alegria ao confirmar a recuperação de seu jovem mestre. Ele estava cheio de energia e, para celebrar a bênção, ela decidiu que o garçom serviria comida e bebidas para comemorar. Ela saiu apressadamente do quarto para preparar tudo. Sozinho, o prota estava sorrindo. Ele olhou para as mãos enquanto pensava em seu sistema de devoração. Logo, uma aura mágica surgiu em seu corpo e ele estava em um lugar mágico onde o sistema de devoração suprema apareceu diante dele. O prota percebeu que ter um sistema que devorava tudo e o transformava em energia espiritual para absorver era mais fácil que cultivar. A exibição mudou e mostrou artes marciais, linhagens sanguíneas e artes divinas. O prota decidiu verificar artes marciais primeiro. Em seguida, a exibição apresentou as artes marciais. As 5 escolhas eram técnica da espada Gali, punhos rugidores do tigre, a descida do ganso selvagem, o dedo indestrutível e a palma de areia negra. Ele ficou maravilhado e imediatamente escolheu os punhos rugidos do tigre para experimentar. No entanto, ocorreu um erro. Ele não conseguia aprender as artes devido à falta de pontos de devoração. Com um leve desapontamento, ele perguntou como obter os pontos. O sistema respondeu que ele poderia obter os pontos devorando itens preciosos. Olhando apressadamente ao redor, no canto, ele viu um vaso requintado. Ele acreditava que o vaso era suficientemente valioso. Tentando devorar o item, ocorreu um erro. A postura dele estava imprecisa e ele não conseguia devorar o vaso. O suor escorria por seu rosto enquanto ele pensava em engolir o vaso. Ele não pôde deixar de hesitar por um momento, e eventualmente levou o vaso à boca, já que estava sozinho e poderia fazer papel de bobo. Logo, ocorreu uma mudança. O vaso flutuava no ar e começava a encolher, então o pequeno vaso diminuiu até poder caber em sua boca. Após engolir o vaso, o sistema notificou que o item era uma peça sem valor e nenhum ponto foi obtido. Irado, ele xingou o sistema por ser uma fraude. No entanto, o sistema o lembrou que apenas itens preciosos o concederia pontos. Dessa vez, o prota assumiu que os itens preciosos deveriam ser materiais naturais ou recursos de cultivo de alto valor. Ele pensou nas montanhas Linhu e decidiu explorá-las no futuro. Enquanto pensava em como parecia estúpido engolir as coisas, o sistema sugeriu adquirir a habilidade de mão devoradora para devorar instantaneamente os itens que ele tocasse com ambas as mãos. Enquanto ele estava absorto em pensamentos, ele ouviu uma comoção. O prota se aproximou da janela e deu uma olhada lá fora. No andar de baixo, sua serva estava sendo importunada por uma serva de outro jovem mestre. Ele ficou enfurecido ao ver isso. A serva continuou insultando a garota, dizendo que ela iria desfigurar seu rosto por seduzir homens à torta e à direita.
No entanto, um chute acertou o rosto dela. O protagonista apareceu e mandou a serva voando. A jovem ficou muito feliz ao ver seu jovem mestre chegando. Ele a consolou e declarando que resolveria tudo por ela. Com lágrimas nos olhos, a garota concordou com seu jovem mestre. Dessa vez, o homem que ficou em silêncio o tempo todo soltou um som de desprezo. Ele disse que não esperava que Ren Xuan, o maior gênio da cidade de Lianhun, estivesse vivo. O prota imediatamente reconheceu o homem. Era o mesmo homem que assassinou Ren Xuan. Chen Song disse que era uma pena que a família He sacrificasse uma fortuna de recursos para o salvar, para no fim ele ficar aleijado. O prota respondeu calmamente que Chen Song merecia morrer 10.000 vezes por conspirar para matá-lo e intimidar sua serva. Chen Song riu como se tivesse ouvido a melhor piada de todas. Ele questionou sobre como poderia ser morto por um aleijado e disse que havia o derrotado num duelo, o espancando até deixá-lo aleijado. O prota perguntou como poderia ser chamado de duelo quando ele e seu irmão o atraíram no meio da noite e o atacaram furtivamente. Raiva surgiu em seu rosto enquanto declarava que Chen Song pagaria pelo que fez. O figurante então concorda felizmente com o prota, acreditando que ele estava finalmente cansado de viver. Sua aura irrompeu e avançou em direção ao prota sem hesitação. Punhos estrondosos, Chen Song voou pelos céus e disse que iria conceder o desejo de morte dele. Por outro lado, o prota permaneceu impassível e bloqueou o punho de Chen Song com facilidade usando apenas uma mão. Chen Song ficou chocado, seu punho não conseguiria avançar mais. Debochando, o prota comentou que os punhos estrondosos não era nada impressionante. Ele apertou ainda mais os punhos do cara. Com um estalo, o braço dele foi torcido com facilidade. Chen Song ficou com os olhos vermelhos, incapaz de acreditar que o prota ainda conseguia usar os punhos penetrantes mesmo depois de ter sua cultivação prejudicada. Enquanto o grito de Chen Song ecoava pelo ambiente, seu braço foi torcido novamente. O prota soltou a mão dele, que estava distorcida e irreconhecível. Olhando para ele de cima, ele disse que estava cheio de gratidão pelos dois irmãos, pois ele renasceu graças a eles. O figurante rastejava pelo chão enquanto amaldiçoava a família He por espalhar notícias falsas sobre a situação dele ser um aleijado. Ao ver o rosto miserável dele, o prota estava preparado para matá-lo. Chen Song começou a suar e riu ironicamente, desafiando-o a fazer. Sua morte provocaria uma guerra entre as duas famílias e a mais fraca das 4 famílias da cidade, a família He, seria enterrada junto com ele. Ouvindo suas palavras, o prota hesitou. Vendo o silêncio, Chen Song afirmou ainda mais que a família Hu, que governava a cidade, não ficaria de braços cruzados caso uma guerra entre as famílias eclodissem. O prota se mergulha em pensamentos profundos, pois percebeu que uma guerra não lhe daria benefícios nem ele nem a família He, e precisava deixar Chen Song vivo por mais um pouco de tempo. Ele se fortaleceria com a ajuda do sistema devorador e depois cuidaria dele. No chão, Chen Song finalmente viu sua chance e, sem hesitar, ele avança em direção a Ren Xuan com sua adaga. O prota age assim que a adaga se aproxima. Com um chute, ele fez a adaga voar das mãos do cara. A serva dele soltou um grito ao ver a adaga cair no chão. Ela não conseguia acreditar que seu jovem mestre havia sido derrotado facilmente. Chen Song estava cheio de medo quando olhou para os dedos quebrados em sua mão. Crueldade surgiu no rosto do prota. Ele não podia matar Chen Song, mas poderia o aleijar. Sem hesitar, ele levanta seu pé. Seu chute acertou o rosto do cara, fazendo-o voar a alguns metros de distância. Com um baque, o cara caiu no chão. O prota não hesitou e avançou. Sentindo a chegada dele, Chen Song gritou em desespero. Outro chute novamente o fez voar no ar. O prota sorriu satisfeito, mas isso não era o suficiente. Ele se aproximou ao lado do cara e golpeou novamente. Chen Song deslizou pelo chão e ficou imóvel. Desta vez, a raiva do prota diminuiu um pouco, e um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto. Ele se aproximou de Chen Song e deu-lhe outro chute inofensivo. Enquanto se afastava, ele lembrou Chen Song de que não deve-se tentar o mesmo ataque sorrateiro 2 vezes. No local onde os espectadores se reuniram, o prota se aproximou de sua serva para perguntar sobre sua situação. Desconhecido por eles, um servo da família He que viu a luta decidiu relatar o mais rápido possível ao patriarca que o jovem mestre da sua família havia recuperado sua cultivação. Na residência dos Chen, Chen Song incapacitado estava deitado em sua cama. O Dr. Liu estava verificando seu pulso. Shen Xiang, o patriarca da família, perguntou sobre a situação dele. Dr. Liu informou que os ossos quebrados de seus braços haviam sido conectados, e ele só precisava se recuperar por vários meses. No entanto, Chen Song não deveria mais praticar artes marciais após se recuperar.
Shen Feng não conseguia aceitar que seu irmão havia se tornado um aleijado. Dr. Liu explicou a eles que os meridianos dos braços do cara haviam sido destruídos, então conseguir movê-los novamente já era uma bênção. E para que ele pudesse praticar artes marciais novamente, ele teria que encontrar as ervas da separação de jade sanguíneo para remodelar seus meridianos. No entanto, medicamentos espirituais como esses eram raros e valiosos. Shen Feng só podia amaldiçoar o prota por ser implacável. No entanto, o patriarca disse a Shen Feng para não perder as esperanças, já que nas montanhas Lianhun continham muitos medicamentos espirituais. Então, o instruiu a ir rapidamente às montanhas de Liun para encontrar a erva da separação de jade sanguíneo, mas o lembrou de não adentrar muito na montanha por ser perigoso. Sem hesitar, Shen Feng concordou. O patriarca então instruiu a Shen Yun a ir com alguém e capturar o prota, especificamente instruindo a trazê-lo vivo para que ele o pudesse torturar. Shen Yun sorriu e murmurou que já era a hora de ensinar uma lição àquele bastardo. Depois de um momento, as pessoas se dispersaram e imediatamente se prepararam para a tarefa dada a eles. Quando o patriarca foi o único a ficar no quarto, ele disse que parecia ser a hora de falar com a família Hun, pois a família He tinha que desaparecer. Nos arredores da montanha, o prota estava caminhando na floresta quando um javari aparece e investe contra ele. Ele vira a cabeça imediatamente dando um salto para desviar do ataque do javali. Enquanto isso, na residência do imortal bêbado, sua serva olhava pela janela do prédio alugado, esperando seu jovem mestre voltar em segurança. Antes que ele partisse, ela até tentou o acompanhar. No entanto, ele disse que desde que havia recuperado sua cultivação, ele encontraria uma maneira de melhorar suas artes marciais rapidamente. Seria inconveniente se ela fosse junto. Ele estava preocupado que a família Shen viesse se vingar, já que ele incapacitou Shen Song. Ele tinha medo de que isso envolvesse a garota, então a instruiu para não sair nos próximos dias e ela o assegurou-lhe que cuidaria de si mesmo. De volta à montanha, os pássaros estavam voando ao serem perturbados pelas ações do javali. O prota pousou depois do salto, aliviado por ter conseguido desviar rápido o suficiente. O javali era um animal demoníaco de segunda classe. Ele investiu contra o prota mais uma vez e ficou animado por o javali ser burro e fazer isso novamente. Ele planejava experimentar um golpe novo com ele. Quando o javali estava próximo o suficiente, ele deu um passo de lado para desviar da investida do javali e segurou sua juba com a mão esquerda e preparou o punho direito para um soco. Sua mão brilhou e então ele socou a cabeça do javali verde. O javali tossiu sangue e morreu. Ele acabou de entrar na montanha e já havia um animal demoníaco de segunda classe, então decidiu ser mais cuidadoso. Ele acreditava que um animal demoníaco de terceira classe talvez não seria um grande problema para ele, já que ele lidou rapidamente com um animal demoníaco de segunda classe. O prota estava prestes a ir embora quando parou. Ele se perguntou se poderia usar o sistema para devorar o cadáver, já que o sistema deveria ser capaz de consumir todas as coisas. Uma vez que ele não teria digestão de qualquer maneira, ele decidiu apenas tentar. Ele se aproximou do cadáver, abriu a boca como se estivesse prestes a comê-lo. O sistema de devorar foi ativado e o cadáver do javali verde se encolheu e foi devorado. Uma tela apareceu dizendo que ele devorou o cadáver de um animal demoníaco de segunda classe, um javali verde, e sua força espiritual aumentou em 20 pontos. O prota ficou alegre. Ele tinha determinado que o sistema não o enganou. Se ele sair em uma matança desenfreada, também poderia melhorar sua cultivação. Momentos depois, sons de bestas escaparam da montanha. O prota estava socando, chutando e explodindo bestas que devoravam depois. Besta demoníaca de segunda classe, leopardo negro, poder espiritual aumentado em 20. Besta demoníaca de terceira classe, lobo de presas, poder espiritual aumentado em 30. Besta demoníaca de terceira classe, ave estampada, poder espiritual aumentado em 30. Assim, ele continuou sua matança. Mais tarde naquele dia, a lua cheia substituiu o sol. Diante de uma fogueira, um pedaço de carne ainda estava sendo cozido, enquanto ele se sentava apoiando contra uma besta demoníaca, comendo um pedaço de carne e olhando para a tela de seu sistema de devoração. Existem 10 graus de artes marciais. Cada estágio aumenta a força dele em 50 quilos. Agora ele tem um poder de 300 quilos em um soco. Matar bestas demoníacas abaixo da 4ª categoria não era um desafio para ele. Ele decidiu caçar bestas de 4ª categoria quando o sol nascesse. Ele então acredita que ficar no topo de uma árvore seria mais seguro. Apagando o fogo, ele pula em direção a um galho de uma árvore alta, para descansar durante a noite, e usou uma folha para cobrir seu rosto. Nesse momento, as folhas de uma árvore se mexem e algo rastejava pelo chão. Ele acordou e notou os movimentos.
então sorriu e supôs que algo grande estava chegando. Então foi isso, minha gente. Se gostaram dessa obra, deixa um like e comenta para a parte 2. Se for novo aqui, seja bem-vindo e se inscreve. Lembrando que você pode apoiar o canal com R$ 5 se tornando um membro e eu agradeceria muito. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou!